Maintenant, Agora, malgré la tentation, apesar da tentação, malgré les difficultés, apesar da dificuldade, comment nous allons faire como que nós vamos fazer pour être délivrés de la tentation du para diable? nós ser libertados da tentação do Parce diabo? que on peut me tenter, Eles podem me tentar, on peut me faire du mal, eles podem me fazer mal, mais comment je peux vaincre cela? mas como que pode vencer La isso? Bible nous dit ceci: A Bíblia diz o seguinte: nous sommes plus que vainqueurs nós somos mais que par vencedores celui qui nous a affranchis. pela pessoa que nos libertou. Et cette personne qui nous a affranchis, A pessoa que nos c'est libertou le Seigneur Jésus-Christ de é o Nazareth. Senhor Jesus Cristo de Nazaré. C'est celui qui peut libérer ta famille. Ele que pode libertar C'est a tua celui qui família. peut libérer ta vie. Ele que pode libertar a Celui tua qui vida. peut libérer ta jeunesse. Ele que pode libertar a C'est tua le Seigneur juventude. Jésus-Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Comment vaincre une tentation Como vencer uma tentação du diable? do diabo? Première des choses, Primeira coisa, la prière. a oração. La prière, A oração c'est un acte très efficace pour vaincre la tentation du diable. é ato muito eficaz para vencer a tentação do diabo. Si tu n'es pas une personne de Se prière, você não é uma pessoa de oração, tu tomberas toujours dans des tentations comme si tu étais aveugle. tu cairás sempre na tentação como tipo tu eras cego. Lisons avec vous. Vamos ler com vocês. Matthieu chapitre 26, Mateus 26, verset 41. versículo 41. Matthieu chapitre 26, Mateus 26, verset 41. versículo 41. Lisons hein, Vamos ler. et écoutons la réponse. E vamos ouvir a Par resposta. quoi nous pouvons vaincre une tentation? Porque temos que vencer uma tentação. Veillez et priez Veillez et priez. Vigílias e ora. Continue. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afim que você não caia na tentação. Arrêtez-vous. Pode parar ali. Alors si tu es chrétien qui ne prie pas, Se tu és um cristão que não tu ora, penses vraiment que tu vas avec la tentation? você está vendo que vai sempre enfrentar a C'est tentação? pourquoi quand il y a la tentation de l'alcool, là tu tombes dedans. É por isso que quando há tentação de bebida, você La cai. tentation de fumer, tu tombes. A tentação de fumar, você tomba. La tentation maintenant de femme, là, n'en parlons plus. Quando a tentação de namorar, ali não pode Tu fais falar. que nager dedans et tu Você sors. está se mergulhar e sair. La tentation du mensonge, là, n'en parlons même plus. Tentação de mentira, até não se fala. Parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas prier. Porque você não é uma pessoa que não ama orar. Vous qui friez la prière, là. Você que anda a fugir da oração. Tu penses que vraiment que tu vas vaincre la tentation du diable? Você pensa mesmo que vai vencer a tentação do diabo. Jésus, s'il avait vaincu la tentation du diable, Se Jesus venceu a tentação do c'est diabo, parce qu'il était sorti de 40 jours de jeûne et prière. saindo de 40 dias de jejum e oração. Jésus dit aux disciples, Jesus disse aos discípulos: veillez, vigile et priez, e ora. et priez, E ora. afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Assim que você não quer Un chrétien qui n'a pas la vie de prière tombera toujours dans la tentation du cristão diable. que não ora sempre cairá na tentação. Vérité. Jésus dit aux disciples, Jesus disse aos vous discípulos: allez faire ce travail ici. vocês estão fazendo esse trabalho, Mais en vérité, je vous le dis, mas é verdade, eu digo para ce vocês: genre de problème, esse tipo de problema, ce genre de difficulté, esse tipo de pour dificuldade, que ça puisse sortir, hein, para que possa sair, vous devez jeûner. você tem que jejuar. Certaines difficultés que tu as, Algumas dificuldades si que ça você n'arrive pas tem, à finir, se não estão acabando, tu ne jeûnes pas. porque você não está jejuando. Il y a d'autres démons sont têtus. Há demônios que são temores. Tu les chasses et tu dis non, je ne sors Você pas. está dizendo: não, não vou sair. Mais il faut se rencontrer avec les gens qui jeûnent. Mas tem que se encontrar com pessoas que sabem jejuar. Parce que les gens qui jeûnent, hein, Pessoas que sabem jejuar, démon là, esse demônio dès qu'il lá, arrive comme ça, quando ele chega, il voit seulement son visage comme ça. quando veja a sua cara dele assim, Directement il est sorti. diretamente ele sai. Il ne va pas attendre même qu'il puisse tomber, qu'il fait qu'on Elle n'ose pas cair, non. Et maintenant, si tu n'es pas quelqu'un de jeune, Se você não é uma pessoa de comment tu veux jejum, vaincre? como é que tu vai Tu veux vencer? pas. Le monde, c'est un combat. O mundo é um combate. Oui, le monde, c'est un combat. O mundo é um combate. Le monde, ce n'est pas des choses faciles. Hein? O mundo não é coisas fáceis. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o Nous seguinte: n'avons pas à lutter contre la chair. nós não temos a lutar contra a Mais carne, nous avons à lutter mas lutamos contre les esprits contra o espírito, et les principautés dans le monde des airs. os príncipes do mundo do ar.
esprit est esprit. O que é espírito é espírito. Et ce qui est chair est chair. O que é carne é carne também. Combat Todo combate commence en haut começa pelo alto, avant d'être sur la terre. antes de cair baixo na terra. Le combat a commencé au ciel. Combate começa no Satan, céu. on l'a gagné là-bas. Satan foi Il vencido no est céu. venu maintenant finir sur la terre. Ele veio acabar aqui na terra. C'est le même aussi dans ta vie. É o mesmo também na tua vida. Le combat dans ta vie Todo combate na tua vida commence dans l'esprit. começa no espírito. C'est pourquoi nous sommes là. É por isso que estamos aqui. Hein, papa? Sim, Nous sommes là. estamos aqui. On va gêner. Vamos jejuar. On va gêner encore. Vamos jejuar de novo. Si tu es quelqu'un qui mange beaucoup là, Se tu és alguém que come muito, il n'y aura rien. não haverá nada. On va gêner Vamos jejuar jusqu'à ce qu'on voit até que nós fizemos la délivrance. a libertação. Está dor de cabeça, toda hora orar para você, orar para você. Dès qu'on peut na jeûne et prière, il y a- Vão te il y a pas empurrar casse. mesmo, vai te empurrar mesmo ali de jejum, oração forte. Amen. Amém. Amen. Je vais finir avec la dernière chose. Eu vou acabar com a última coisa. Ça là, suivez-moi très bien. Esta parte ali me segue muito bem. Suivez-moi très bien. Ça, Me ça. segue muito bem nessa parte aí. Personne Ninguém ne peut vaincre la tentation não pode vencer a tentação sans cette dernière chose que je dis. sem esta última palavra que eu vou dizer. Sans ce que je vais dire ici. Sem esta palavra que eu vou dizendo. Jacques chapitre 4, Tiago capítulo 4, verset 7. versículo Et 7. je vais finir avec ça. Que vou acabar com isso. Tu veux vaincre le diable? Tu quer vencer o diabo? Mais il y a Mas- des principes. Mas há um príncipe. Parce que la Bible l'appelle le prince de ce monde. Porque a Bíblia diz, ele é o príncipe do mundo. Et toi, tu vas venir E tu vais vir jouer dans ce monde ici. brincar nesse mundo aqui. Mais on va te manger. Nós vão te C'est comer. pourquoi vous avez vu beaucoup de pasteurs, on les a bouffés. Porque está vendo muitos pastores comeram Tu eles. pars dans un village là-bas pour prêcher. Chega numa ideia para brincar. Tu commences des aventures avec les Você filles. começa a brincadeira com as meninas. Un esprit arrive comme ça. Espírito chega, Tu mets la main comme ça. coloca a mão assim Ah, la bouche parle. e a boca vai no outro lado. Tromboso. J'avais retrouvé un pasteur Encontrou o pastor. dans un village. Il est déjà devenu Numa chef aldeia d'un cabaret. Donc quand on cuisine les caporontes, vous connaissez les caporontes? Ele lutou com o Tu vois que le premier allait prendre la bouteille. Quer dizer, o pastor na aldeia já se tornou um chefe do lugar, as pessoas que pegam o quimbombo lá, que estão bebendo o Il ne quimbombo aí. faut pas jouer avec les démons. Hein. Não brinca com os demônios. Il ne faut pas jouer avec les diables. Les diables peuvent t'enlever la technique de gloire que tu as là. Pode tirar o casaco da glória que você Et, tem. et il le donne au chien. E pode dar isso aos cachorros. Et puis, il commence à t'envoyer. Va là-bas chez Ele começa a dizer, vai lá fazer isso, vai lá gritar lá. Je connais mon oncle. Ele conhece meu tio, Il avait fui la guerre. ele fugiu à guerra. En Angola, il est parti au Congo. Em Angola ele foi no Congo. Et dans le village là où il est parti, E na aldeia onde que ele foi, il est devenu le premier buveur. ele se tornou o primeiro bêbado. Et maintenant, comme il parlait l'anglais, E como ele falava inglês, une école de là, on l'a engagé. e pegaram ele para entrar numa escola aí. Alors, il donne des cours. Quando dava aula, Vous savez ce que le diable a fait avec o lui? que o diabo fez com ele? Il travaille en crédit. Ele trabalhava em crédito. Pourquoi il travaille en crédit? Por que trabalhava em Parce qu'il crédito? part ici, il prend de l'alcool. Ele bebe aqui, Plus grave, il part ici, il prend même du chanvre. ele pega até liamba, Il part ici, il prend la cigarette. ele pega até cigarro. Et quand il retourne à la Quando maison, volta em casa, il se retrouve déjà avec 5 000. já tem 5.000. Or, dans cette école, peut-être on le paye 25 000. Nesta escola paga ele Et 25.000. avant que le mois puisse arriver, Antes que chegar ao fim do il a mês, déjà consommé au moins 40 000 ele já consumiu 40.000 de Dès dívida. que le salaire arrive, Quando chega o le salário, préfet o prefeito dit écoute, il y a tel maman est venu prendre sa part. ou aquele mão vai pegar a parte dele. 10 000 est parti. 10.000 foi. Tu avais bu là-bas 5 Você pegou lá bouteilles. 5 10.000 parti. 10.000 foi. Le petit là que tu prends là-bas est venu. Outro, o rapaz En é plus, au village, il n'y a pas du respect. Hein. E também ali na Si linha tu não as tem une respeito. tête avec quelqu'un du village là, il va te pas suivre de même dans ton bureau. Ele vai te seguir até onde que tu On va pas trabalha. t'attendre que tu puisses rentrer à la maison. C'est dans le bureau qu'on va te suivre. E ali no escritório que vão te seguir. Et là, comment on a envoyé, là, que le gars a la moussala là, Ele foi no trabalho para você ver.
Église, A igreja. je vous dis la vérité. Vou dizer a verdade. Les démons peuvent enlever la technique de la gloire que tu as. O demônio pode tirar a festa da Si glória que tu ne tu dis tens. pas attention. Se você não tira atenção. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Résistez au diable. resista ao diabo. J'aime beaucoup ce verset. Résistez au diable Resista ao diabo. et il fuira loin de vous. Ele fugirá longe de você. Mais soumettez-vous Mas submetei-vos à Dieu. a Deus. La résistance A resistência consiste consiste à connaître la parole de em Dieu. conhecer a palavra de Deus. Personne dans le monde Ninguém no mundo ne peut vaincre le diable não pode vencer o diabo s'il ne connaît pas la parole de se Dieu. não conhece a palavra de Deus. Personne dans le monde Ninguém no mundo il ne peut jamais vaincre Satan nem pode se vencer Satanás s'il ne connaît pas la parole de Dieu. se não conhece a palavra de Deus. Quand Jésus était tenté au diable, Quando Jesus foi tentado o diabo, Jésus lui répondait au travers de cette écriture. Jesus respondeu ao Santo Escritura Et il lui a dit o ceci. seguinte: Il est écrit. está escrito, Il est écrit. escrito, Tu ne tenteras pas tentarás l'Éternel ton Dieu. Deus teu Deus. Il est écrit. Escrito. L'homme ne vivra pas L'homme ne du vivra pain seulement, somente de mais de la parole de Dieu. de la parole de Il est écrit. Escrito. Il est écrit. Escrito. Écoute bien aimé. Oh, bien amado. Si tu n'as pas la parole de Dieu en La toi, parole de Dieu. tu vas tomber à la tentation. Sois un chrétien qui lit les Saintes Écritures. Sois un chrétien qui a la connaissance de la Bible. a Bíblia tu tem que ter. La vérité. Résistez au diable. Resista ao diabo, La résistance. a resistência. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'as pas les Saintes Écritures. Tu pode vencer o diabo se você não está santa Avec quoi que tu vas aller vaincre? com